Queremos cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Estamos aí no terceiro trimestre de 2011, estudando as revistas da CPAD. Nós temos aí como tema desse trimestre a missão integral da Igreja. Porque o Reino de Deus está entre vós. Os comentários desse trimestre são do pastor Wagner Gabi, e o consultor doutrinário teológico é o pastor Antônio Gilberto. Nós estamos hoje na lição de número 6, que diz para nós a eficácia do testemunho cristão. Nós temos aí como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A nossa verdade prática diz: não fomos chamados apenas para usufruir dos benefícios da salvação, mas também para testemunhar do Salvador ao mundo que jaz no maligno. Vamos fazer agora a nossa leitura bíblica em classe. É a leitura onde nós nos baseamos para trazer o ensino de hoje. Essa leitura está em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. E também na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler então. Mateus 5, 13 a 16 diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus! Então hoje nós estaremos vendo aí sobre esse importante tema, que é o testemunho cristão. É a representatividade de Cristo através da igreja no mundo. É também o testemunho da vinda de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e daquilo que Jesus continua fazendo na terra. Ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando, e brevemente vem nos buscar no arrebatamento, para estarmos para sempre com o Senhor. Então, nós temos a responsabilidade de levar Jesus a toda parte onde estivermos, e também transmitirmos Jesus, usando para isso todos os meios possíveis. As pessoas devem ter a certeza de que Jesus realmente é o Salvador, que veio ao mundo, que deu a vida por nós, que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou e que Ele está vivo hoje. Então nós temos que transmitir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador a todas as nações, todas as raças, todos os países, todas as etnias. Então dar testemunho é comprovar a veracidade de um fato, de alguma coisa que aconteceu. Então nós vamos comprovar, nós vamos aí, como diz a nossa palavra-chave aí, nós vamos dar o testemunho, quer dizer que nós vamos demonstrar a veracidade de um fato. Qual é o fato que nós estamos querendo demonstrar que ele é realmente verdadeiro? Então o fato é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio até a terra, nasceu como homem, viveu como homem aqui e levou os nossos pecados sobre ele, morrendo numa cruz em nosso lugar. Ele foi sepultado depois de morrer e
Ele ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai. Mas ele continua fazendo milagres, salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, fazendo maravilhas. Ele continua porque ele está vivo, ele ressuscitou. E nós damos testemunho dessa ressurreição, porque nós vamos pregando o Evangelho que ele nos enviou a pregar, e isso nós pregamos, e a comprovação de que Jesus está vivo acontece com sinais, prodígios, maravilhas e também as conversões. Então, o Evangelho é levado. E quando nós levamos esse Evangelho, Deus testifica através de nós de que isso é verdade, que esse Evangelho é verdade. E ele testifica com sinais, prodígios e maravilhas. Essa é a legítima maneira de pregar o Evangelho. É a mesma maneira que os discípulos pregavam o Evangelho. Eles iam transmitindo a palavra de Deus, os milagres, as maravilhas, as manifestações de Deus, do reino de Deus, iam acontecendo, comprovando que realmente eles estavam pregando o legítimo Evangelho. Agora, nós temos a grande responsabilidade de vivermos em nossa própria vida esse Evangelho. Então, quando nós vamos levar o Evangelho, é porque este Evangelho já penetrou em nosso coração, já mudou a nossa própria vida. Nós não vivemos mais como vivíamos antigamente, antes de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós nascemos de novo, nós vivemos de maneira diferente. Nós temos que viver de maneira santa e irrepreensível, diante de uma sociedade que está corrompida pelo pecado. Então nós temos que mostrar Jesus às pessoas. Eles têm que olhar para nós e ver que existe um reino de Deus, que existe um reino onde as pessoas vivem diferentes, são diferentes, se comportam diferente, falam diferente, gostam de coisas diferentes, amam a Deus e não as coisas do mundo. A palavra de Deus diz: filhinhos, não ameis o mundo e o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós vivemos na terra, mas nós não amamos as coisas do mundo. Nós amamos sempre Deus. E as outras coisas que forem necessárias para nós vivermos aqui, Deus nos dará. Deus estará sempre nos capacitando, estará sempre também nos conduzindo, estará sempre conosco. Ele diz: eu estarei para sempre convosco. E também eu não vos desampararei, não vos deixarei órfãos. E ele enviou para nós o Espírito Santo, e nós hoje somos morada do Espírito Santo na terra. E nós devemos transmitir agora o reino de Deus às pessoas. Agora, para que esse reino de Deus se manifeste, nós devemos estar vivendo uma vida santa e irrepreensível. Nós vamos lembrar aqui da arca, lá no Antigo Testamento. E é uma coisa interessante. A arca, ela não funciona sem sacrifício. A arca não funciona sem santificação. A arca não funciona se a pessoa confiar em si própria. A arca não funciona se a pessoa confiar na sua própria sabedoria. A arca não funciona se a pessoa quiser ser grande, se mostrar ser alguma coisa. É uma coisa interessante isso. Se você prestar atenção, os filhos de Eli levaram a arca para a guerra, mas perderam a guerra. Morreram 30 mil homens, porque eles levaram a arca para a guerra. A arca tinha dentro dela tábuas da lei que representavam o Pai. Tinha ali um vaso contendo maná, pão que desceu do céu, representando Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. E ali também tinha a vara de Arão que floresceu, indicando ali o sacerdócio.
Foi um milagre, a vida brotou naquela vara e deu flores, representando o Espírito Santo. Então a arca tinha também uma tampa do propiciatório onde Deus se manifestava e aceitava o sacrifício oferecido uma vez por ano em favor de todos os homens. A arca tinha ali os querubins representando a presença de Deus, representando o céu. Então, aquela arca representava a presença de Deus. Mas eles levaram a arca para a guerra. Só que não houve a manifestação de Deus. Porque aqueles filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam ao Senhor. Veja bem, precisavam oferecer sacrifício a Deus, o legítimo sacrifício. Eles precisavam oferecer as suas próprias vidas. Eles precisavam estar em comunhão com Deus. Precisavam ter um bom testemunho. Mas nada disso eles eram nem faziam. E quando levaram a arca, o povo comemorou. Os inimigos temeram quando viram a arca. Só que não houve nenhuma manifestação de Deus. E os inimigos venceram a guerra. Derrotaram o exército de Israel. Porque a presença de Deus não se manifestou. Faltava santificação, faltava sacrifício, faltava fé, faltava temor a Deus, faltava o verdadeiro culto a Deus. Também nós vamos ver, Davi queria levar a arca para Jerusalém. E nós vamos ver que Deus matou Uzá. Uzá e seu irmão estavam levando a arca para Jerusalém. Havia ali alguns sacrifícios, gente alegre, pulando, dançando. Estavam ali vários sacerdotes, estavam ali vários políticos, estavam ali o exército de Israel, o povo, tudo alegre, dançando, festejando. A arca estava indo para Jerusalém. Mas o culto estava totalmente errado. A ordem de Deus é que a arca fosse no ombro dos sacerdotes. E não um carro de boi, como fizeram. O culto estava todo errado. Estavam alegres, felizes, cantavam, pulavam. Estavam levando realmente a arca. Estava indo para o rumo de Jerusalém. Mas estava tudo errado. E Deus não aceitou. A arca da presença de Deus. A presença de Deus não se manifestou. Porque o culto estava errado. Teve que Davi fazer tudo diferente. Teve que olhar a palavra de Deus e ver como deveria fazer. E quando ele fez corretamente, aí sim houve a manifestação de Deus. Davi foi cheio do Espírito Santo. Agora ele não dançava mais de maneira humana, mas agora o Espírito Santo é que tomou a Davi e ele dançava agora cheio do Espírito Santo. Agora houve uma legítima manifestação do Espírito Santo, uma manifestação de Deus. E assim foi a história da arca por toda parte. Muitas e muitas vezes a arca estava ali. Muitas e muitas vezes a arca estava ali. Mas Deus não estava. Porque era preciso santificação. Nós vamos ver no tempo de Josué que eles levavam a arca. Estavam ali com a arca, mas acharam que eram poderosos, valentes o suficiente para invadir uma cidade pequena, com pouquíssimos homens, e venceriam a guerra. Acreditaram em si próprios e não em Deus. Acreditaram em sua própria força e não em Deus. Foram e perderam. E aí nós vamos ver que Deus diz, explicando por que perderam, Deus diz, porque vocês estão em pecado. Existe aqui alguém em pecado. E sem santificação, não adianta levar a arca.